Bom dia, irmãos. Eu gostaria de compartilhar algo que aconteceu comigo e com meu esposo essa semana. Todo mundo sabe que tem o dia da fatura, né? Que é o dia mais temeroso para o pessoal que usa crédito, né? E aí tinha um valor que nós precisávamos pagar. E até então não estava dando muito certo, não tinha esse total. E aí nós oramos, pedimos a Deus que estivesse à frente de todas as coisas, sabe? E aquilo foi tirando o nosso sono, deixando a gente um pouco desconfortável, mas nada que tirasse a certeza de que Deus nos permitiríamos viver um milagre, sabe? E muito lindo aqui que diz que nas tribulações ela produz perseverança, né? E essa perseverança é um caráter aprovado diante do Senhor. E o caráter aprovado é a esperança. Mas que esperança é essa? A esperança que habita em nós, Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança, a esperança da glória. É assim que diz a palavra, né? E aí, resumindo, né, depois oramos bastante e pedimos a Deus que as coisas viessem tomar o seu rumo. Deus nos abençoou e conseguimos pagar a fatura. Glória a Deus. O que é mais lindo, sabe, é que não foi um valor a mais e nem um valor a menos do que a gente pediu. Foi exatamente aquilo que nós necessitamos naquele dia. Eu gostaria de dizer aos irmãos que pode ser simples esse exemplo que eu dei hoje, mas Deus contempla as nossas necessidades. Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos todos os dias, seja no financeiro, seja no emocional e seja no físico. O Senhor contempla cada um de nós. Amém? Bom, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje. Te bendizemos, Senhor, porque Tu és fiel. Tu és um Deus, Senhor, poderoso, bondoso. Muito obrigado, Pai, pela saúde, obrigado pela nossa família, obrigado pela nossa casa, Senhor, pelo nosso trabalho. Obrigado, Jesus, porque o Senhor contempla as nossas necessidades todos os dias. E antes que saia de nossas bocas, Pai, aquilo que nós necessitamos, o Senhor já sabe, Deus, e o Senhor providencia para nós. Muito obrigado, Deus, porque não tem nos faltado nada, Jesus. Obrigado, Deus, por ser tão fiel à Tua palavra, Senhor. Obrigado pelos milagres, Senhor. Obrigado pelas vitórias dessa semana, pelas conquistas, Senhor, pelas celebrações. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós contemplamos as Tuas mãos sobre as nossas vidas, sobre aquilo que o Senhor de Jesus derramou sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, Senhor, sobre o nosso trabalho. Obrigado, Jesus, por dar-nos sabedoria para administrar aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Esteja conosco nesta manhã, Senhor. Sinta-se à vontade no nosso meio, Deus, para falar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Pai. Que os nossos corações sejam terras férteis, Senhor Jesus, esperando receber essa semente, que ela venha brotar em nossas vidas, Senhor. E que esses frutos, Senhor, seja, Senhor, expresso em qualquer lugar que estejamos, Senhor Jesus. Que seja claro para aqueles que estão ao nosso redor e que eles possam desejar conhecer-te, Jesus. Que sejamos exemplo para os nossos familiares, Senhor Jesus, para os nossos amigos, para aqueles que nos cercam, Senhor Jesus, que sejamos espelho de Cristo. Que este caráter seja, Senhor, manifestado em nossas vidas, Senhor. Que essa mudança seja, Senhor, diariamente em nossos corações. Que este fruto, o fruto de arrependimento, Senhor, esteja em nós nessa manhã. Que estejamos, Senhor, atentos àquilo que o Senhor tem para nos falar neste dia. E que seja para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Visita aqueles que estão enfermos, aqueles que não poderão estar conosco nesta manhã. Que o Senhor possa visitar, Senhor Jesus, com a Tua presença gloriosa. Invade, Senhor Jesus, trazendo cura e milagre, Senhor Jesus, sobre aqueles, Senhor, que estão a caminho, que o Senhor possa trazê-los com tranquilidade, com a paz e segurança. Que o Senhor possa ser, Senhor Jesus, Pai, tudo para nós neste dia e para sempre. Nós te agradecemos e glorificamos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé? A primeira canção que nós vamos ministrar é Reina em Mim.
coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém? Amém. Próxima canção, Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém? Agora vamos cantar, vamos adorar a Deus. Vocês podem ficar à vontade de ofertar a casa do Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Mais uma vez. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida. Ele veio em minha vida um dia especial. Tocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Amém. Satoshi, ora para nós, por favor. Senhor, nós queremos te exaltar, te glorificar, porque o Senhor, Pai, tem suprido todas as nossas necessidades, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem suprido também as necessidades das nossas famílias, daqueles que estão junto de nós, ó Pai, e da Tua igreja, Pai. Peço que o Senhor possa continuar abençoando, Pai, cada família, Pai, que está aqui representada. Que o Senhor possa abençoar aqueles que também não puderam vir, Pai, para que tenham condições, ó Pai, de estar na Tua casa, de estar ofertando, te adorando, Pai, e se alegrando com as Tuas bênçãos, ó Pai. Peço que o Senhor possa abençoar aqueles que estão cuidando desse dinheiro, para que possa ser revertido, ó Pai, em ações que levem a Tua palavra e a Tua salvação que eles necessitam, Pai. Que eles possam escutar, Senhor, a Tua voz e possam, Pai, produzir frutos, ó Pai, agradáveis a Ti. Que venham, Senhor, se converter, se buscar, Senhor Jesus, de todo o coração e a Sua salvação, Pai. Nós pedimos assim, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Próxima canção, vamos cantar Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me
vamos cantar Espírito de Deus, Sala do Trono. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma, os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Ah, eu quero contemplar tua glória e majestade. Ah, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluia. Que o teu nome seja exaltado, engrandecido para todo sempre, Deus. Nos leva ao sala do trono para te adorar, Senhor Deus. Que as nossas vidas sejam uma adoração ao Senhor, ó Pai. Porque o nosso prazer está em te adorar e te louvar, Senhor Deus. Está realmente em tua presença, Senhor Deus. Louvando e adorando com os nossos irmãos em tua casa, Pai. O Senhor é bom em todo o tempo. E que neste momento, Pai, nós possamos estar, Senhor Deus, com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor Deus tem para nos dizer, que a Tua palavra fale aos nossos corações, esconde o Teu servo atrás da cruz, e Pai, que nós possamos sair daqui hoje transformados pela Tua palavra, pelo nome de Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Por favor, pode se sentar. Os que eu ainda não vi, bom dia. A gente tem uns rostinhos novos aqui, né? Talvez para mim, talvez já tenham
vindo alguma vez, né? É a primeira vez aqui? Segunda vez? Eu não estava aqui. Novamente, seja muito bem-vinda. Amém? Convido os irmãos a estar abrindo em Lucas capítulo 13. Eu vou marcar e eu vou tentar ser pontual, tá? Então, o cronômetro está rodando aqui. Espero que não passe e não faça menos do que o necessário. Lucas capítulo 13, do 1 ao 9. Eu vou estar lendo na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, a Bíblia de Estudo do Discipulado. Amém? E diz assim: naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quando aqueles 18, sobre aqueles quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse o homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano até que escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Vamos orar mais uma vez? Pai, que a Tua palavra nos edifique e que nós possamos aprender cada vez mais de Ti, Senhor Deus, a sermos como o Senhor, e que a Tua palavra seja alimento para a nossa vida diariamente, e que nós possamos caminhar contigo em obediência, Senhor Deus, ao Senhor. Fala aos nossos corações nessa manhã, esconda o Teu servo, Senhor Deus, atrás da cruz, e que a Tua palavra possa realmente transformar as vidas nessa manhã, e daqueles que têm ouvido essa palavra também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Lucas 13 é uma continuação, né, daquilo que a gente vem estudando com o Sérgio. Esse trecho em especial, ele é uma junção daquilo que o Sérgio pregou. Então, ele é o final do capítulo 12, vamos dizer assim. Ele é o começo do 12, mas ele é o mesmo período que estava acontecendo ali, o finalzinho do 12, né? Então, o capítulo 13, do 1 ao 9, ele é o finalzinho do 12, né? Então, ele se juntam, ele é um só. Mas nós estamos aqui hoje no capítulo 13 e nós vamos estudar um pouco a respeito do que Jesus ele recebe uma mensagem, né, de algumas pessoas, e para alguns é uma mensagem, né, muito impactante, mas Jesus trata de uma forma diferente, né? Então, o texto áureo que eu escolhi, esqueci de colocar aqui, mas é o versículo 3, né? Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão, né? Então, vocês vão ver que Jesus ele enfatiza a respeito do arrependimento nesse capítulo 13. E a todo momento ele fala a respeito do arrependimento, né? Então vocês vão ver que, inclusive, a parábola da figueira, ela fala a respeito do arrependimento, certo? Então,
Eles são um dos últimos registros, né, antes que Jesus fosse crucificado. E vai ser crucificado. Então, nesse capítulo, ele está indo para Jerusalém. E é ali onde ele consuma a sua obra da redenção na cruz. Nós veremos que esse período é um período de muita oposição também. Nós já temos visto que Jesus ele fala contra os fariseus. Ele fala a respeito das obras e também daquilo que os fariseus eles falam, mas não vivem, né? Nós temos visto isso nos capítulos anteriores. Então, é um período onde Jesus ele fala contra as obras dos fariseus, fala contra os fariseus, e ele também recebe uma oposição, onde eles procuram matar Jesus, onde eles planejam matar Jesus. Então, por parte dos fariseus e das autoridades políticas, nós vamos ver que há um momento de perseguição com Jesus e os seus discípulos. E esse é o momento que Jesus chama o povo para o arrependimento, onde o tempo está se acabando e o reino de Deus ele já chegou. Então, nós estamos vendo que Jesus ele está alertando os seus discípulos, o povo, a respeito dos falsos ensinos e daquilo que eles estão pregando que eles não vivem. E Jesus ele fala aqui nesse capítulo, vocês vão ver que é chegado o tempo e vocês precisam se arrepender, porque se vocês não se arrependerem, vocês também vão padecer, né? Então, antes de entrar no texto, nós vamos contextualizar sobre aquela região que Jesus passou a maior parte do seu ministério, que é a região da Galileia, né? Então, vocês vão ver que eu vou estar sempre aqui colocando uma enfatização no arrependimento, tá? Então, se a gente for falar um pouco da Galileia, ali foi um lugar onde Jesus passou grande parte do seu ministério, fazendo milagres, pregando o evangelho, indo nas sinagogas, aonde ele sempre esteve, né? Então, ali é a grande parte onde que ele passou o seu ministério, né? Então, o que essa Galileia ela tinha? Qual que era a importância dela, né? Então, devido à sua localização geográfica, a Galileia era uma região estratégica, tanto para os judeus quanto para os romanos. Então, nós vemos que naquele tempo, as regiões onde tinha lugar para estacionar o barco e o comércio, era uma região estratégica. E era uma região muito boa para se pregar o evangelho, né? Para se pregar as boas novas, porque é onde chegavam pessoas de todos os lugares, e nós cremos que ali foi onde o evangelho poderia ser expandido, porque muitas pessoas vinham de vários lugares para fazer compras, para vender, para fazer realmente essa barganha, né? Para vender, para também comprar. E ali é um lugar estratégico por conta disso, porque vinham pessoas de vários lugares, e ali era um momento onde você podia pregar, né? Trazer ali as boas novas, e essas boas novas saírem daí e ir para outros lugares, né? Então, era um lugar estratégico, né? Nós veremos também que ali era um lugar que na época de Jesus estava dominado pelo domínio romano, né? Então, a conquista romana, a Judéia, incluindo a Galileia, ela foi conquistada pelos romanos no século I a.C., né? Então, um ano antes de Cristo, né? Parece que foi programado ali para que eles pudessem caçar ali Jesus, né? Então, a gente vê que o governo romano, quem estudou história um pouco sabe que eles não eram eles pregavam que eles eram pacíficos, né? Mas se precisassem, eles usavam das forças que eles tinham. E eles eram um império muito grande, um império onde realmente aquilo que eles queriam, eles conquistavam. E aquele lugar, ele estava sendo conquistado, né, pelos romanos, né? Então, a região ela era governada por um procurador romano. Nós vamos saber quem que é, né, que tinha autoridade sobre os assuntos civis e militares. Ele era responsável por trazer a paz e manter a paz naquele lugar, né? Para os que estão assistindo, né, o The Chosen lá, a gente vê que ali tem um procurador romano e ele é responsável por manter a paz naquele lugar, né? Se existe uma briga, uma confusão entre os judeus, os gentios ou algo do tipo, os romanos eles eram responsáveis por
não deixar aquilo ali acontecer. Eles eram os responsáveis por manter a paz daquele lugar, né? Então, só que mesmo assim, naquele lugar, por conta da conquista dele, existia uma tensão naquele lugar, né? Então, a ocupação romana, ela gerou uma grande tensão entre os judeus, que ansiavam pela sua independência, e os romanos, que buscavam manter o controle sobre a região. Então, existia essa tensão entre os dois, né? Mesmo em meio a essa tensão, a gente sabe que existiam também as barganhas, existiam também ali essa conversa, né, por trás dos panos entre os romanos e os judeus, porque eles precisavam trabalhar de uma forma unânime, né, para que, a gente vai ver mais para frente, que eles precisavam trabalhar juntos para crucificar Jesus. Então, esse domínio romano, ele trouxe também a tensão, né, naquele lugar. A figura de Pilatos. Então, esse Pilatos, né, não esse da imagem, né, essa imagem é só para ilustrar, mas ele era o procurador da Judéia, Pôncio Pilatos, e ele foi um procurador romano que governou a Judéia entre os anos 26 e 36 depois de Cristo, né? A relação tensa com os judeus. Pilatos tinha uma relação tensa com os líderes religiosos, devido às suas políticas e decisões que muitas vezes ofendiam a sensibilidade religiosa dos judeus. E nós vamos ver que mais para frente, né, os romanos, eles entram na igreja, a igreja católica, e eles começam a colocar coisas dos romanos na igreja católica, e a gente sabe qual que é o fim disso, né? Então, existia uma tensão porque eles estavam querendo impor algumas coisas também, né? E o legado histórico. Pilatos, ele é uma figura controversa na história, sendo visto por alguns como um homem cruel e injusto, e por outros como um homem que simplesmente ele cumpre as suas ordens. É claro, ele tinha que cumprir ordens, né? Porque ele tinha alguém que era superior a ele, mas as ordens que ele recebia eram ordens, se precisar, de matar, né? Então, eles não tinham piedade de quem estivesse pela frente e atrapalhasse aquilo que ele precisava fazer, né? Então, por isso, tinha essa tensão. A Galileia no contexto do Evangelho de Lucas. Então, nós podemos, como eu falei no começo, esse era o lugar onde Jesus ele teve o seu ministério, ele realizou grande parte dos seus milagres, das suas maravilhas naquele local, e foi ali onde ele reuniu os seus discípulos e ele pôde ensinar as sinagogas, os seus discípulos, as pessoas, e a gente pode ver aí alguns dos, né, um simbolismo, né, dos milagres que Jesus fez, né? Compartilhar ali o pão, onde teve a multiplicação, onde ele andou sobre o mar, curou os cegos, expulsou os demônios, né? Então foi ali onde Jesus ele teve a parte do seu ministério. E a Galileia é um cenário importante para os evangelhos sinóticos, né? A vida e o ministério de Jesus nessa região são amplamente documentados nesses evangelhos sinóticos, né? Para quem não sabe o que são os evangelhos sinóticos, são os evangelhos que têm as mesmas histórias de vistas diferentes, né? De prismas diferentes. Então, todos escreveram sobre uma história de visões diferentes. Então, ali naquele local foi onde foi registrado vários dos seus milagres da sua história, né? Dito isso, eu quero começar com uma pergunta, né, antes da gente entrar no texto. Você tem algo do que se arrepender? Essa é a pergunta que eu faço a você. Nós vamos falar sobre arrependimento. Isso é uma retórica, né, para você se perguntar e você responder para si mesmo. Porque existe uma urgência do arrependimento diante das tragédias e a necessidade de produzir frutos dignos do arrependimento. E nós veremos que as tragédias e as coisas que acontecem, seja ruins, seja mal ou bom, a gente precisa tirar de lá alguma lição, algo bom daquilo, né? Então, a pergunta que eu faço para mim e para vocês: vocês têm algo do que se arrepender? Vamos pensar se nós temos algo do que se arrepender. No decorrer da explicação, a gente vai desenvolvendo isso também.
Então, Jesus, né, dito isso e aquilo que a gente já contextualizou também, a gente sabe que Jesus ele gostava de ensinar através de parábolas. E por que Jesus gostava de ensinar através de parábolas, né? Muitas vezes para que as pessoas não entendessem, mas muitas das vezes também para que as pessoas entendessem aquilo que ele estava querendo dizer. Então era de praxe Jesus falar e ensinar as pessoas através de parábolas, né? Nós temos muitas parábolas. Eu preguei aqui a respeito, né, da parábola do bom samaritano, né? Nós temos a parábola dos grãos, né, da terra, da terra fértil. Nós temos diversas parábolas aí que Jesus ele ensinava. E os discípulos ficavam com dúvida, né? Por que ele fala por parábolas, né? E aí Jesus explicava por que ele falava por parábolas em cada situação, né? Então, há quase 60 parábolas no evangelho dos sinóticos, em todos os evangelhos, né? Então, de todas essas parábolas para ensino das pessoas. Então, Jesus, ele gostava de fazer isso. Mas, em especial, nessa que nós acabamos de ler, essa primeira parte, né, do 1 ao 5, Jesus, ele não falou por parábolas com aquelas pessoas. Ele escolhe ensinar as pessoas a partir daquela notícia que eles trouxeram até Jesus, né? Então, naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue de Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam, né? Então, Jesus vai falar com as pessoas a partir dessa notícia, né? Então a gente vê aqui que eles falam naquela mesma ocasião algumas pessoas, né? Então não é mencionado quem são essas pessoas, mas alguns comentaristas eles dizem que essas algumas pessoas elas eram os fariseus que gostavam de trazer algumas perguntas para Jesus, para colocar Jesus à prova, para tentar expor Jesus de alguma forma. Então, essas pessoas que eles estão falando aqui no versículo 1, alguns comentaristas dizem que são os fariseus, né? Então, eles falaram a respeito dos galileus. Os fariseus, ou essas algumas pessoas, levantavam sempre um sem fim de perguntas filosóficas. E Jesus ele sempre conduzia o debate para uma pergunta ou perguntas que promoveriam transformações. Jesus sempre conduzia o debate para as perguntas que elas promoviam transformações das pessoas. E aqui nós podemos ver que ele fez de novo, né? Versículo 2. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus, eles eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Jesus coloca uma pergunta e faz eles pensarem. Vocês acham que eles eram mais pecadores do que os restantes dos outros dos galileus? O que vocês acham, né? A maioria das perguntas, elas não são filosóficas, e sim a respeito de como nós podemos ser transformados para cada vez mais nos tornarmos mais parecidos com Jesus e mais plenamente filhos de Deus. Então as verdadeiras perguntas, elas não são aquelas que os fariseus faziam. Umas perguntas vazias, sem nexo, ou até mesmo para colocar Jesus à prova. Essas não são as verdadeiras perguntas. Mas as verdadeiras perguntas nós vemos que são as perguntas que Jesus fazia. Porque elas geravam transformação. Elas não queriam colocar os irmãos, os discípulos ou aquele povo em uma cilada, né? Jesus ele realmente queria extrair uma mensagem, extrair um ensinamento das perguntas que ele fazia, né? E ele pergunta: vocês acham que esses galileus eles eram mais pecadores do que os outros, né? Então, interessante as perguntas que Jesus fazia, né? E aqui nós vemos que eles falam a respeito de Pilatos, né? E ele havia assassinado as pessoas da Galileia. Então, não há fontes que descrevam esse incidente específico, né? Além de Lucas, mas o fato é que Pilatos era um governador cruel e que em ocasiões diversas ele reprimiu revoltas com extrema violência. São relatos, né, daquilo que o governo romano fazia. Então, Pilato, como nós podemos ver, aqui fala é uma coisa que a gente fica sentido, né? Pilatos ele havia misturado com os sacrifícios
que os mesmos realizavam. Então Pilatos ele havia misturado o sangue dos galileus junto com os sacrifícios que eles estavam fazendo. Então você imagina, se ele misturou o sangue, nós entendemos que, enquanto eles estavam trazendo ou fazendo os sacrifícios no templo, Pilatos matou aquelas pessoas. Para vocês verem como não tinha nenhum respeito com a religião ou aquelas ações, né, que eles faziam, os sacrifícios. Pilatos ele tinha zero respeito pelos judeus ou pelos seus sacrifícios. Então, pessoas que têm cargos assim, ou que estão no topo da hierarquia, muitas vezes elas não acham que devem respeitar alguém ou uma religião ou crença. Contudo, a vingança é do Senhor. Aqui nós devemos tirar uma lição, que nós não devemos nos vingar, porque a vingança é do Senhor, né? A Bíblia nos ensina. Minha é a vingança, assim diz o Senhor. Então, existe sim justiça. Nós podemos ver que existem pessoas, né? Nós temos aí, não vou falar o nome porque eu não quero, né, passar por apurado, mas nós temos aí no Supremo, o Supremo Tribunal, né, o Careca, muitas vezes ele se acha o rei ou intocável. Eles fazem coisas que é inimaginável, né, que é intocável, mas existe sim a injustiça, mas nós devemos saber que a justiça ela não deve vir de nós, porque a vingança é do Senhor. Nós não devemos fazer nada contra, mas crer que Jesus, Deus, ele tem alguma coisa preparado para esses, né? Então, não haverá injustiça, mas Deus, ele é justo e ele vai vir e vai fazer algo por nós, para que o seu nome seja glorificado. Amém? Então, nós vemos que Pilatos, ele não tinha nenhum tipo de respeito por aqueles judeus. Então, era uma questão comum nas conversas da cidade que as pessoas trouxessem as notícias. Porque não existia rede social, aquilo que nós temos hoje. Não existia, né, a televisão que nós temos hoje. Então, a questão comum era de boca em boca as pessoas falarem a respeito daquilo que havia acontecido. E claro que isso chegaria até Jesus de alguma forma. Então, eles trazem aquela mensagem para Jesus. E observe como Jesus ele usa de sabedoria nesse incidente, né, tão pesado. Então, ele faz de uma forma com que ele não trata de uma forma ruim, mas ele traz um ensinamento por trás daquilo. E a pergunta que eu faço, e é uma coisa para a gente se pensar, é que nós, muitas vezes, eu e você, nós ouvimos algumas notícias daquilo que está acontecendo, mas nós não aprendemos nada com aquela notícia. Mas a mente graciosa do nosso Senhor Salvador Jesus, ela transforma. E tudo que é ruim, ele transforma em bom. Então, Jesus ele tira uma lição preciosa daquela notícia ruim. Então ele fala, o que vocês acham? Que isso aqui, que eles eram mais pecador do que os outros? E aí, no próximo versículo a gente vê que Jesus ele fala, se vocês não se arrependerem, vocês também irão padecer. Então, Jesus ele corrigiu a noção popular de que as coisas ruins, elas só acontecem com as pessoas ruins. Quando Jesus faz essa pergunta, ele transforma, ele corrige aquela noção popular de que as coisas ruins só acontecem com pessoas ruins. E isso não está correto. Não é porque você é uma pessoa boa que nada de ruim vai acontecer com você, né? Nós temos relatos, os salmos aí, né? Nós temos relatos os discípulos que foram mártires também. Não é uma regra que se você é uma pessoa boa, nada de ruim vai acontecer com você. Então Jesus ele corrige essa noção popular. Não é só com as pessoas ruins que vão acontecer as coisas ruins, mas a chuva ela cai tanto para o justo quanto para o injusto. Amém? Então, às vezes nós nos perguntamos por que Deus ele permite uma tragédia? Quem aqui já se perguntou? Quando nós vemos na televisão, por que Deus ele permite uma tragédia? Especialmente quando são dezenas, centenas e milhares de pessoas morrendo.
a gente se pergunta, por que isso acontece? Ou por que Deus permite essas coisas? Né? Só que existem coisas que nós não teremos as respostas. Principalmente essas coisas. São perguntas que não têm resposta. Mas nós sabemos que Deus, e essa passagem ela nos ensina, ela nos dá uma luz. Qualquer tragédia, ela deve servir como o som da trombeta para nos acordar. Quanto ao nosso estado espiritual, especialmente a nossa possível necessidade de arrependimento. Então, o que nós devemos aprender é que todas as vezes que acontecer algo de ruim, assim como com os galileus, nós devemos extrair algo de bom, porque está soando uma trombeta, está nos mostrando que possa ser que isso aconteça conosco. E nós temos nos arrependido por alguma coisa? Fica a pergunta, será que nós estamos nos arrependendo de algo que nós precisamos nos arrepender? Porque nós sabemos que, embora não tenha resposta para todas essas perguntas, nós devemos extrair algo daquilo que acontece. Então, a gente vê que Jesus ele não ficava explicando o sofrimento, ele ia direto no ponto. Porque, como eu disse, às vezes não existe explicação para algumas perguntas, os acontecimentos. A gente não vê Jesus ele explicar por que aquela mulher do fluxo de sangue estava há tanto tempo daquela forma. A gente não vê Jesus virar para os seus discípulos e explicar por que João Batista havia morrido. A gente não vê por que Jesus... A gente não vê Jesus explicando para Jairo, Jairo, a sua filha morreu por conta disso, disso, disso. Então ela tinha que morrer para que isso acontecesse. Não, a gente não vê Jesus, né, explicando essas coisas. Tampouco a gente vê Jesus explicando para Marta, quando ela vai em encontro a Jesus, por que Lázaro havia morrido. A gente não vê Jesus explicando essas coisas, mas Jesus ele extrai uma lição daquilo que acontece. Então, dessa forma, nós não devemos ficar buscando por explicações para alguns tipos de acontecimento. Muitas vezes nós não vamos ter a resposta para aquilo que aconteceu. Nosso papel é orar. É orar por aquele povo que está sofrendo, né? A gente tem que extrair algo de bom, né? Então nós devemos extrair o que Deus quer nos mostrar diante daquela situação, sejam elas ruins ou sejam elas boas, né? A gente viu que Jesus ele consegue conduzir a conversa, ele consegue conduzir através da pergunta aquele acontecimento para uma transformação das pessoas. Ele transforma. Então veja, ele não fica rodeando a situação ou sensacionaliza, né? Ai, tadinho daquelas pessoas. Eles são os mártires. Não, Jesus ele não faz isso. Ele não fica rodeando. Ele vai direto ao ponto. O que vocês estavam achando? Que eles são mais pecadores do que os outros? E isso não é porque Jesus ele não era insensível. Jesus ele era assim. Nós vimos que na morte de Lázaro Jesus chorou. Jesus tinha sentimentos. Não é que Jesus não era insensível, mas ele quer trazer às pessoas um ensinamento com aquilo que aconteceu, né? Isso não era algo ruim da parte dele. O propósito dele era fazer com que o povo entendesse aquilo que eles precisavam, né? E eles precisavam se arrepender. Jesus extrai e ele fala, vocês precisam se arrepender, porque se vocês não se arrependerem, vocês também vão padecer. E se vocês não se arrependerem, vocês vão padecer. Jesus ele traz uma transformação para aquele povo, né? Então, a lição que nós tiramos é toda e qualquer tragédia que acontece, ela só acontece para que nós venhamos a refletir sobre o nosso estado espiritual. Se nós precisamos nos arrepender de alguma coisa, nós temos que tirar algo bom de uma situação ruim e aprender com Jesus. Que Jesus, ele conduziu a conversa e ele não deixou se abalar pela notícia, mas ele foi direto ao ponto. Jesus ele não rodeou, mas ele extraiu uma lição e ele foi direto ao ponto. Então você imagina ver uma culpa extraordinária que trouxe esse julgamento para aqueles galileus. E aqueles que foram poupados supostamente, eles teriam sido mais inocentes? Será?
Só que Romanos 3,10 diz assim: não há justo, nem um sequer. Não existe nenhum justo diante de Deus. Ninguém é justo diante de Deus. Ninguém é mais ou menos pecador diante de Deus. Todos pecaram e destituídos da glória nós estamos. Só existe um justo. Esse justo é Jesus. E por causa dele, nós somos justificados diante de Deus. Só somos vistos justos por Deus por causa de Jesus. Paulo, ele nos lembra que ninguém é justo em Romanos. Todos estão debaixo do pecado. Não há ninguém que faça o bem. Ninguém é considerado justo por fazer o que a lei manda. A lei, ela só nos ajuda a conhecer que o pecado realmente é. A lei mostra o que é o pecado. E nós só somos considerados justos por causa de Jesus. Amém? E nós vemos que a resposta de Jesus, ela é incrível. E ela não define os galileus como mártires, heróis, os do nacionalismo judaico. E não é feita nenhum tipo de tentativa, né, de explicar o sofrimento deles. Exceto de enfatizar 2 vezes que isso não aconteceu por conta dos seus pecados. Dessa forma, Jesus, ele exclui qualquer tipo de karma. Se você fazer o bem, você vai ganhar o bem. Se você fazer o mal, você vai ganhar o mal. Ele exclui. Ou seja, que o destino do indivíduo nessa vida ou é uma recompensa pelo bem ou é uma punição pelo mal praticado numa vida anterior. Então, vocês já devem ter escutado algumas frases do tipo: eu não faço nada de mal para os outros, eu ajudo as pessoas e gosto de falar com Deus quando eu me lembro. Eu vou para o céu, né? Eu não roubo, eu faço bem. Isso garante a minha ida para o céu, né? Faça o bem sem olhar a quem, e espere que Deus irá te recompensar. Vamos nos arrepender para que nós possamos entrar no reino de Deus. A autoajuda não vai nos fazer entrar no reino dos céus. Existem religiões que acreditam que se eles fizerem boas obras aqui na terra, está garantida a sua salvação, né? Então, não é dessa forma. Jesus nos ensina isso. E a Bíblia nos ensina que a salvação, ela não é somente pelas obras, né? A salvação é pela graça. As obras são uma consequência da sua salvação. Você é salvo, você faz as obras. Você ama, você faz as obras, né? Mas a salvação é pela graça, não por aquilo que nós vamos fazer. Amém? Novamente, tirando algo bom daquelas coisas que acontecem de ruim, né? Então, muitas vezes nós relacionamos as tragédias com o pecado. Terremotos, fome, praga. Sim. Isso acontece por conta do pecado original. O mal só existe por conta do pecado. Na verdade, o mal é uma conversa muito profunda, né? Isso aqui a gente vai precisar de horas e horas para conversar. Mas, através do pecado, o mal entrou no mundo, né? Então, nós sabemos que essas coisas, elas acontecem com uma razão, né? E nós devemos extrair algo bom. Mas como assim extrair algo bom disso, né? O que nós precisamos fazer, né? Certas tragédias, elas nos proporcionam grandes aprendizados e podem abrir o caminho para que o mundo expresse a sua compaixão. Eu coloquei aqui algumas imagens, e vocês vão lembrar também, né? Essa imagem do Haiti, né? País vizinho nosso aqui. O terremoto do Haiti. Eu conheci pessoas
que serviam ao exército na época que o Haiti teve o terremoto, aquele desastre. E eles saíram daqui e foram ajudar o Haiti naquele episódio onde eles tiveram o terremoto, aquela destruição. As pessoas elas se mobilizaram em todo o mundo para ajudar aquelas pessoas que passavam por um momento tão difícil. Pessoas colocaram as suas vidas em risco para ajudá-los. Então, é uma tragédia. Mas isso expressa que existem pessoas que querem fazer o bem. E elas têm a oportunidade de mostrar a bondade do coração. E elas saem, colocam suas vidas e vão ajudar aquelas pessoas, né? As tragédias no Japão, nós temos visto que ela tem sido porta de entrada para o Evangelho. Nós vimos o pastor Sage e um grupo de pessoas que vão nos lugares onde foram atingidos por terremotos, por tsunamis, e através disso eles conseguem entrar com ações para ajudar aquelas pessoas, e isso tem sido uma porta de entrada para o Evangelho, porque além da mão de obra que eles vão lá prestar de forma amorosa àquelas pessoas, com os seus atos, com as suas palavras, eles podem fazer e mostrar algo que as pessoas vão entender que aquilo é o Evangelho, que as pessoas vão entender, eles fazem por alguém, por conta de algo. Então, é a oportunidade que nós temos, em meio às tragédias, de demonstrar o amor por aquelas pessoas, né? Nós temos também uma das maiores, né, se não a mais querida pelos missionários aí, ou até pessoas que não são missionários. Eu quero fazer missão na África, porque a África precisa tanto. Sim, a África precisa de uma transformação, a África precisa de Jesus, né? Então, isso faz com que ela seja um dos primeiros países que as pessoas mais querem fazer missões por conta da fome, por conta da pobreza, por conta de tudo que eles passam. Então, a África, a gente pode colocar até um alvo ali, né? As pessoas querem ir para a África para poder ajudar aquelas pessoas em momentos de necessidade, né? Dito isso, nós temos que ser como Jesus. Nós temos que olhar para a situação que está acontecendo e de forma diferente, a partir disso, a gente gerar a transformação. Não ficar amaldiçoando. Nossa, esse país é um país... Olha lá, está acontecendo terremoto porque está todo mundo em pecado. Está acontecendo fome porque eles adoram outros deuses. Mas pensar de forma diferente. Como que nós podemos ajudar? O que nós faremos? Quando nós iremos? Que lição que nós vamos extrair disso? Para que nós possamos ser como Jesus. Não falar um mal daquele lugar. Não querer achar uma solução dos pecados. Solução, por que aconteceu o terremoto? Não. Como que nós iremos ajudar? O que nós vamos fazer? Nós vamos sair daqui para ir lá ajudar? Né? Então, nós sabemos. Nem sempre as tragédias elas são causadas pelo pecado, mas elas servem como uma oportunidade para reflexão daquilo que nós podemos fazer. Amém? Nós somos chamados ao arrependimento, né? E para falar a respeito do arrependimento, eu trouxe aqui um significado do hebraico do arrependimento. Eu não vou saber falar essa palavra techuvá, Sérgio. Techuvá. O Sérgio é o nosso tradutor aqui de múltiplas línguas. Ele falou que está certo. Techuvá. A palavra hebraica para arrependimento é techuvá, que significa literalmente retorno. Retorno, normalmente quando a gente vê retorno, uma placa, eu deveria ter colocado essa placa, mas para quem dirige, retorno, normalmente ele é mostrado por uma seta assim, né? Então você vem e faz o retorno. Então, o arrependimento nada mais é no hebraico do que isso aqui. Você está indo numa direção e você se arrepende. É um 180. Eu me arrependo daquilo que eu fiz. Então eu me arrependi. Me arrependi. Então, techuvá. Estou indo, techuvá. É o arrependimento. Dar um 180, voltar ao outro lugar, né? Se nós formos colocar exemplos, nós temos o filho pródigo. O filho pródigo, ele pediu a sua herança para o seu pai. Saiu, vendeu todas as coisas e foi, festa. Dali, vou comer,
No final de tudo, vou para os jogos, jogou, perdeu o dinheiro, estou comendo comida dos porcos. Opa, peraí. Estou comendo comida dos porcos, estou gastando o dinheiro do meu pai, gastei a herança, mas eu sei que existe um Deus. Eu sei que existe um pai que está me esperando lá na minha casa, então eu vou para lá. É para lá que eu vou. Ele se arrependeu daquilo que ele estava fazendo. Eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu posso voltar. Eu me arrependo, eu mudo a direção. Arrependimento é isso. A palavra hebraica para arrependimento é techuvá, que é literalmente retorno, né? Então, no judaísmo, arrependimento é um elemento de expiação do pecado e o seu objetivo é a autotransformação ética. Então, vocês vão escutar, e já estão escutando muito essa palavra, arrependimento. Então, por quê? Ela é a palavra principal, é o ponto principal da pregação de Jesus. Arrependam-se. Vocês precisam se arrepender, porque caso contrário, vocês irão perecer. Amém? Jesus ele alertou o seu povo. Uma tragédia semelhante poderia acontecer com aqueles que não se arrependessem. Então, nós precisamos nos arrepender. E uma coisa que eu queria dizer aqui também, e uma retórica novamente. Nós temos a tendência de cultivar certos pecados, como se fossem mascotes, né? Pecados de estimação que nós carregamos conosco. Mas esses pecados de estimação, eles podem nos aprisionar e nos impedir de crescer espiritualmente. Mas Deus, Ele oferece uma oportunidade de mudar. Ao reconhecer e confessar os nossos pecados, nós abrimos um espaço para a graça divina transformar as nossas vidas. É graça de Deus. A transformação, o arrependimento, a partir do arrependimento nós podemos ser transformados, acabar com os pecados de estimação que nós temos. Deus está nos chamando para o arrependimento. Deus está chamando essa igreja ao arrependimento. Nós precisamos. O arrependimento é um caminhar diário com Deus. Isso não deve ser feito uma vez ou outra, mas todos os dias, né? Então a retórica que eu deixo é: nós temos nos arrependido? Nós temos olhado para dentro de nós e visto quais são os pecados de estimação? Quais são aquilo que está fazendo mal para a gente não olha? A gente não resolve? Será que nós estamos nos arrependendo? Né? Então, no versículo 4 e 5, a gente escuta somente no Evangelho de Lucas a respeito de a Torre de Siloé. Né? E Jesus fala, as 18 vítimas do colapso da Torre de Siloé, elas só são citadas para ter o mesmo efeito que todo o texto anterior. Então, mais uma vez, Jesus ele não era insensível. Ele estava preocupado com ainda aqueles que estavam vivos. Por quê? Ele se preocupava com os vivos. E só existe arrependimento para os vivos. Os mortos já foram. Deixe que os mortos sepultem os mortos. O arrependimento é para mim, é para você, porque nós estamos vivos. Então, Eclesiastes capítulo 9, versículo 4. Aonde há vida, ainda há esperança. Jesus ele explora os sentimentos poderosos associados com o massacre promovido por Pilatos. O colapso da torre para advertir os vivos e chamá-los ao arrependimento. Existe um problema na humanidade, entre a humanidade e Deus, que necessita tanto de reconhecimento quanto de ação corretiva. Uma mudança abrupta de curso, uma meia volta exigida, que é o techuvá. Então, o problema da humanidade é, nós precisamos nos arrependermos dos nossos pecados e erros. Então, o arrependimento ele não é um ato isolado, como eu disse. Ele é um processo contínuo que leva a mudança profunda no coração e na vida. E o arrependimento, ele também é uma condição para o reino de Deus. Não existe uma possibilidade de nós entrarmos no reino dos céus se nós não nos arrependermos. João Batista, ele pregava a respeito do arrependimento. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. O arrependimento é uma condição para que nós venhamos a entrar no reino de Deus. Então,
A mensagem de Jesus ela é clara. O tempo é agora. Em vez de lamentar o que já passou ou temer o futuro, nós devemos agir no presente. O arrependimento é um chamado urgente para aqueles que ainda têm a chance de mudar. Para nós, que estamos vivos. O arrependimento não são para os galileus, aquele sangue daqueles galileus. Não, eles já morreram. O arrependimento é para quem está vivo, é para nós. Amém? Lucas ilustra ainda mais a necessidade de o arrependimento. E agora nós estamos nos versículos 6 a 9, e já estamos praticamente acabando. Lucas ele ilustra ainda mais a necessidade do arrependimento através da parábola sobre a figueira. Uma figueira plantada na sua... O que está escrito aí? Plantado na sua vinha. Ué, figueira na vinha? Mas vinha não é de vinho? De vinho, uva? Tem alguma coisa aí que isso chamou a minha atenção, né? Então, uma figueira plantada na vinha. Então, eu pesquisei um pouco e as opiniões elas são diversas, né? Quem cultiva vai saber melhor dizer se é bom, se é ruim, se é estranho, se não é. Há quem diga que é certo, há quem diga que não é certo, né? A respeito do solo e outras coisas mais, né? Então, existe essa polarização dos que falam que é correto e os que não é correto, né? Mas a certeza que nós temos é que tudo naquela terra, naquela vinha, era favorável para que aquela árvore ela desse frutos. Mas mesmo assim, aquela árvore ela não frutificou. E ela não frutificando, o dono da vinha queria cortar fora aquela vinha. E eu e o Seite, nós sabemos o quão duro é arrancar uma árvore do chão. Né, Seite? Até quebramos aqui a serra do pai dele lá, tivemos que trocar depois do Satoshi, na verdade. A serra do pai do Satoshi, né? E vinha, e arrancava e não caía aquela árvore lá. E só Jesus na causa. E foi tentar ir com o machado, esquece, não sai de jeito nenhum. Então, para tirar aquela vinha lá, aquela figueira daquele local. E aí eu fui pesquisar a respeito da vinha. Da figueira, na verdade. E vocês já viram o tamanho de uma figueira? Curiosidade só. Não é algo que a gente vai aprofundar. Vocês já viram o tamanho de uma figueira? A figueira ela pode chegar de 3 a 10 metros. Olha o tamanho da sombra que a figueira faz. E aí vocês vão entender por que o versículo ele vai dizer assim, ó. Por que ainda está... Aqui, ó. Porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Olha o tamanho desse negócio aqui. Ela está em escala, né? Aqui deve estar em escala 1 por 100, sei lá, 1 por 50. Mas ela é enorme, de 3 a 10 metros. Ela está naquele local, não está dando fruto. O cara está perdendo aquela terra, né? Por isso que o dono fala, não, vamos arrancar. Né? Mas voltando um pouco, a figueira aqui, ela representa a nação de Israel. Mas também ela pode representar a nossa igreja. Ela pode representar o nosso ministério. Ela pode representar o nosso empreendimento. Ela pode representar um grupo familiar. E os nossos esforços, eles devem ter frutos. Se não tiverem, por algum tempo, nós precisamos avaliar se nós devemos parar esses esforços e nos entregarmos a outro. Isso é muito sério. Nós, como igreja, devemos olhar para nós e olhar para essa igreja e olhar onde nós estamos implantados, se nós estamos sendo bênção para esse bairro, se nós estamos sendo bênção para as pessoas e começar a pensar, nós estamos dando fruto? Isso é muito sério. Essa palavra não é à toa. Se nós não dermos frutos, possa ser que Deus ele olhe para nós como um Imelcamp e fale, Imelcamp, e tomara que nós não escutemos essa
essa frase de Deus. Vocês estão dando frutos? Porque se vocês não derem frutos, nós vamos cortar vocês. Possa ser que ele corte ou tire nós de um lugar e coloque a gente em outro. Mas, se nós não estamos dando frutos, nós temos que começar a repensar naquilo que nós estamos fazendo. Porque possa ser que nós escutemos isso. E a minha oração é que nós não venhamos a escutar, mas que nós venhamos a realmente a dar frutos, aonde nós estamos implantados. Porque a terra é boa, a semente é boa, só falta a gente dar fruto. Nós temos tudo, o que falta é o fruto. E eu sei que nós vamos dar frutos. Amém? A figueira era uma árvore frutífera, por isso ela deveria ter dado os frutos. Ela fora plantada, é interessante, ela foi plantada. Ela não nasceu assim do nada, né? Ela não era uma árvore silvestre. Ela não nasceu, não. A palavra de Deus diz que ela foi plantada. Existia um objetivo, porque ela foi plantada, ela foi inserida por aquele dono daquele local, né? Então, ela fora plantada em uma vinha, no lugar apropriado para o crescimento das figueiras, o solo bom. Portanto, o dono, ele tinha o direito de buscar frutos naquela figueira. Contudo, ele não encontrou nenhum. E nós não vemos, que algumas igrejas também estão plantadas em alguns lugares e não estão dando frutos. Isso é muito ruim. Isso é muito triste, né? Será que Cristo ele vai vir procurar frutos e não vai encontrar? Né? A parábola da figueira estéril, ela ilustra o ministério de Jesus a Israel. E aqui a exegese correta é que Jesus, essa parábola, ela figura, né, ela ilustra o ministério de Jesus a Israel. A menos que a nação produzisse frutos de arrependimento, ela sofreria o julgamento. O final da parábola, ela fica em aberto. A oportunidade de responder ao apelo de Deus foi oferecida a Israel. E eu estava comentando com a minha esposa ontem. Amor, olha essa parábola. A parábola fica em aberto. Jesus não completa a parábola. A gente não sabe se Israel deu fruto, claro, para essa parábola. Israel deu os frutos. Nós vemos frutos de Israel hoje, mas aqui não está escrito. Porque ficou em aberto. Existe a possibilidade. Enquanto a vida, ainda há esperança. Enquanto a vida, ainda há esperança. A parábola está em aberto. Está em aberto para nós. Nós precisamos dar frutos, né? Então nós vemos também algo como nota, né? Os profetas do Antigo Testamento, eles usavam com frequência a figueira como um símbolo de julgamento. E a figueira ela funcionava de forma semelhante. Então Lucas ele nos mostra na parábola por 3 vezes a falta de produtividade daquela figueira. 3 vezes, né? Por 3 vezes eles procuraram frutos na figueira e não foi encontrado. O fato do dono ir procurar frutos naquela figueira, esse fato sugere que aquela árvore ela já tenha dado fruto alguma vez. Porque não é à toa que ele foi buscar fruto naquela árvore, né? A gente viu o tamanho da árvore aí. Você acha que por tanto tempo ela ia ficar sem ter dado fruto nenhum? Em algum momento ela deve ter dado fruto. Em algum momento a igreja deve ter dado fruto. E é normal que Jesus venha buscar os frutos nessa árvore. Mas se não encontrar, né? E seria normal o dono ir buscar o fruto na árvore, né? E parece que ele quer dizer, né? Se eu tivesse encontrado o fruto no primeiro ano, se eu não tivesse encontrado, poderia pensar que a estação ela é desfavorável, e isso acontece. Se não encontrasse no segundo ano, poderia pensar que a árvore estava incapacitada e voltaria ao seu estado saudável. Porém, quando venho pelo 3º ano consecutivo e não encontro fruto, fica claro que a figueira é estéril e não existe nada que eu possa fazer por aquela figueira, a não ser cortá-la. Por que deixar aquela árvore plantada naquele lugar e tirar o fruto, né? Tirar os nutrientes da terra das outras árvores? A gente sabe que se uma árvore não serve para nada, não dá frutos nem nada, ela vai tirar nutrientes da terra. Nós vamos lá e cortamos aquela árvore, né?
Então, vemos também que até o pedido daquele vinhateiro tem um limite. Me dá só mais um ano. Se você me der mais um ano, eu vou tentar fazer algo com que essa figueira ela dê frutos. Eu vou cortar ao redor dela, e aqui o Seite entende muito disso, né? Corta ao redor dela, tira a terra, joga adubo para ver se aquela árvore vai dar fruto. Porque se ela não está dando nada, ela está seca, joga adubo no redor dela que ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto, né? Só que aqui ele fala, só me dá mais um ano, porque existe um limite também. Me dá mais um ano. Se ela dá fruto, amém. Se não dá fruto, nós cortamos ela fora. Da mesma forma, a misericórdia ela é surpreendente. Porém, se ano após ano não forem encontrados frutos em nós, possa ser que nós sejamos jogados fora. E as consequências, elas são eternas. E aqui mais umas perguntas. Deus encontrará algum tipo de fruto em nossa comunidade, caso Ele venha verificar como está a nossa árvore? Você tem dado frutos? Você tem se arrependido? Para a gente aprender, existe uma urgência para o arrependimento. As tragédias, elas são como um chamado. Os eventos trágicos, como a morte dos galileus e o colapso da Torre de Siloé, não são apenas acontecimentos aleatórios, mas chamados à reflexão sobre o nosso estado espiritual. Como está o nosso estado espiritual? Nós estamos nos arrependendo? Pecado universal. Jesus ele enfatiza que todos somos pecadores e que estamos sujeitos ao julgamento de Deus, independente de nossas ações aparentes. Não é aquilo que a gente faz, não é aquilo que está externo, mas é aquilo que está interno. E isso é para todos, não salva ninguém, todos. Romanos diz, não há um justo sequer. E o tempo é limitado. Ah, o tempo é limitado, como assim? O tempo é limitado porque existe uma vida apenas. Então a oportunidade para o arrependimento é limitado a essa vida. Possa ser que não tenhamos uma nova chance. O chamado arrependimento é um caminhar diário com Deus. É constante e é para essa vida. Existe a necessidade da transformação. O arrependimento não é apenas um reconhecimento de erro, mas uma mudança radical de atitude e de direção. Lembram? O 180, o arrepender-se. É isso. E algumas aplicações práticas para a vida do cristão. O autoexame. E aqui no final nós vamos orar. E você faça esse autoexame. Nós devemos constantemente examinar as nossas vidas à luz da palavra de Deus, identificando áreas que precisam de arrependimento. Isso é diário. Nós devemos fazer esse autoexame. E no finalzinho eu coloquei a comunidade ali. Nós aqui, a igreja, é um corpo de Cristo. E nós devemos nos encorajar mutuamente a crescer em santidade. Esse é o nosso papel aqui na terra. E eu deixo por último essa retórica. Como você aplica esses ensinamentos em sua vida? Que áreas da sua vida precisam de arrependimentos? Como você pode crescer em santidade e produzir mais frutos para o reino de Deus? Fica a pergunta para nós. Amém? E nós precisamos ter uma aula com o pastor Jorge, como que ele consegue fazer em 40 minutos, né? Porque a gente demora 1 hora para fazer. Mas, brincadeiras à parte, que o Senhor possa guardar essas palavras no nosso coração, que nós venhamos a ter frutos de arrependimento, e que nós venhamos a ter outros frutos também, para que Deus ele seja glorificado, porque é para isso que nós somos criados. E que como igreja nós possamos nos ajudar uns aos outros para a glória de Deus. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor Deus. Tementes por não termos
talvez dados frutos necessários, condizentes com a nossa fé, mas queremos, Pai, nos arrependermos se erramos contra o Senhor em algum momento, Pai, da nossa caminhada como igreja. Pai, o nosso pedido é, nos ajuda, Senhor Deus. Nos ajuda de forma, Pai, que nós venhamos a nos arrepender e a dar frutos. E nós só conseguiremos, Senhor Deus, se formos ensinados pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, que é poderosa e eficaz para transformar vidas através do Espírito Santo de Deus. Transforma, edifica a Tua igreja, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor acima de tudo. Pai, tem misericórdia do Teu povo. Só o Senhor tem o poder de transformar-nos. Só o Senhor tem o poder de fazermos dar frutos. Só o Senhor pode nos ensinar, Pai. Portanto, som do coração de cada um aqui presente, daqueles que estão assistindo esse vídeo agora, Pai. Transforma o coração, se revele a nós, de tamanha forma que nós venhamos a ser transformados diariamente, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. E nos ensina, Pai, a sermos como o Senhor. Nós somos gratos a Ti porque nós temos a oportunidade de fazermos parte, de estarmos enxertados na Tua família, a família de Deus. Mas também nós queremos dar frutos, Pai, para que o Senhor seja glorificado e que o Senhor encontre em nós frutos. Frutos bons, não frutos podres, não frutos ruins, mas frutos bonitos, brilhantes, frutos que glorificam a Ti, Pai. Ajuda a Tua igreja e que essa palavra, Senhor Deus, possa cair em um solo fértil em nossos corações. Obrigados pela a Tua semente, Pai, que é a Tua palavra. Nos transforma e nos faz, Senhor Deus, frutificar no Teu reino, Pai. É a oração do Teu povo. Despede cada um aqui debaixo da Tua bênção, Senhor Deus. Nos dá uma semana abençoada, Senhor Deus, com a Tua presença, que é isso que nós precisamos diariamente, Pai. Nós Te agradecemos por cada um aqui presente, por aqueles que não puderam vir, Senhor Deus, por aqueles que estão em casa, enfermos, cura agora cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus. Os corações enfermos, Pai, começa a tocar e curar, Pai, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém.